Vou aproveitar a deixa dos meus colegas aqui e propor algo diferente para vocês também, para que a gente possa, em conjunto, imaginar, imaginar um futuro que, a princípio, pode parecer um pouco utópico. Então, eu quero convidar vocês, para aqueles que se sentirem confortáveis, para fecharem um pouquinho os olhos e a gente poder imaginar algo que é muito próximo a todos nós, porque eu tenho certeza que praticamente todas as pessoas aqui já tiveram alguma experiência, seja na casa da avó ou na sua infância, no seu próprio bairro, na sua cidade, de viver uma cidade pequena, aquelas relações super próximas à vida com um tempo muito mais lento. E eu queria levar vocês para uma pequena cidade, onde vocês podem caminhar por uma rua de paralelepípedos e observar um clima completamente diferente nessa cidade tão pacata. Vocês podem observar pessoas caminhando de um lado para o outro, falando diversos tipos de sotaques diferentes do Brasil inteiro, línguas diferentes de outros países. Você vai caminhando e encontra uma garagem, uma pessoa servindo um café extremamente cheiroso, e você se senta junto com um grupo de pessoas que está ali e começa a escutar uma astrofísica muito jovem discutindo como que os satélites de órbita baixa podem ajudar a detectar focos de incêndio na Amazônia. Você caminha mais um pouco por essa cidade e começa a ver drones voando, filmando uma série de garças que vivem nessa cidade. E nessas fotografias eles identificam, inclusive, doenças possíveis naqueles animais. Ao fundo você escuta um músico como o Chicão, agora há pouco, tocando o seu violão e convidando as pessoas a se aproximarem mais dele para uma experiência transcendental de música. E nisso você começa a observar nessa cidade algo que é completamente diferente nos dias de hoje, nas grandes metrópoles, onde o relacionamento fica sempre em segundo plano. Essa cidade protótipo que eu estou apresentando para vocês, ela já é algo possível hoje. E há cerca de 10 anos, em Santa Rita do Sapucaí, nós começamos um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, que visa transformar a pequena, pacata cidade de 40 mil habitantes em um grande celeiro de inovação mundial, onde não somente a tecnologia é levada em consideração nas nossas relações, mas também a parte do relacionamento entre as pessoas e a colaboração criativa. Santa Rita é uma cidade que, desde a década do último século, a gente teve a visão de uma grande liderança chamada Luzia Renault Moreira, que, ao invés de investir todo o seu patrimônio numa das grandes baronesas do café mineiro, ela resolve investir numa nova ciência que estava surgindo no mundo, chamada eletrônica. Ela cria a primeira escola de eletrônica da América Latina, nessa cidade que só conhecia o café e o leite. E nesse movimento, ela acaba transformando a realidade daquela pacata cidade, onde as pessoas têm uma nova oportunidade de não só plantar café, mas começam a plantar chips. Pessoas que muitas vezes não tinham televisão em casa e estavam estudando como desenvolver um transformador ou um transmissor de televisão. Então, nessa cidade de Santa Rita, nós, com esse pequeno movimento que ela fez lá atrás, mas extremamente grandioso para o nosso país, ela abriu a oportunidade de que outras escolas pudessem florescer nessa cidade. Foi quando a gente teve a oportunidade da criação do Instituto Nacional de Telecomunicações e também da Faculdade de Administração e Informática, fortalecendo assim essa veia tecnológica desse município. Eh, não é muito segredo para vocês que esse processo de você ter educação de altíssima qualidade, com uma grande segurança social que uma pequena cidade oferece, grandes empresas se instalaram nessa cidade e assim puderam se desenvolver.
Durante a década de 80, nós chegamos no ápice desse desenvolvimento e atração dessas empresas, e foi quando a gente teve aquela grande crise no nosso país, que fez com que algumas dessas empresas quebrassem. Imagine o seguinte, uma empresa de 4.000 pessoas numa cidade que teria em torno de 30.000 pessoas, quebra do dia para a noite. É uma catástrofe muito grande, sem precedentes. Mas, sob a visão de uma pessoa extremamente visionária, conhecido como Paulinho Dentista, ele resolve uma equação muito simples para aumentar a resiliência econômica daquele lugar. Ele diz o seguinte: nós não precisamos de uma empresa grande que emprega 4.000 pessoas. Nós precisamos de 400 pequenas empresas que empregam 10 cada uma. E assim ele cria o Vale da Eletrônica. E é dessa forma, sempre se auto-hackeando, que Santa Rita do Sapucaí vem, nesses últimos 100 anos, se reinventando a todo momento. Dessa forma, é como se a cidade fosse um grande protótipo de um novo sistema operacional, algo que a gente, tão distante, principalmente as pessoas que vivem em grandes capitais, como é o caso de Campo Grande, a gente perde a capacidade de imaginar novos futuros possíveis para a vida em cidade. E foi nesse âmbito, nesse cenário, que dentro do movimento Cidade Criativa se viu-se a necessidade da gente se auto-hackear novamente. Não olhando somente para a tecnologia, que naquele momento nós entendíamos que já não era mais a resposta para todos os nossos problemas. Mesmo sendo uma cidade com um dos maiores PIBs per capita do Brasil, a gente necessitava ainda de cuidar de muitas famílias que estavam abaixo da linha da pobreza. E, além do mais, um novo efeito estava acontecendo que também foi sem precedentes: a ascensão da China, que acabou mexendo muito com a economia local. Foi dessa forma que, quando essas lideranças, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, das instituições educacionais, resolveram se juntar e oferecer uma nova vereda econômica para aquele município, e foi nesse âmbito que o Cidade Criativa nasceu. Cidade Criativa, Cidade Feliz. E o convite era muito simples. Nós vamos oferecer as condições para que qualquer empreendedor criativo possa, através de todo o nosso hardware, oferecer possibilidades de solução para uma cidade mais feliz. Quando esse convite foi feito e eu estava num lugar assim como vocês sentado, eu fiquei encantado com aquilo. E eu, um empreendedor na área de tecnologia, junto com outras pessoas, nos juntamos com a ideia de oferecer mais uma alternativa para esse movimento. É como se fosse mais um sistema operacional para testar nessa cidade. E nesse âmbito nós criamos o Hacktown, que pode ser conhecido como um festival de tecnologia, criatividade e consciência, como muitas pessoas dizem, mas eu gosto de pensar nesse festival como um teste, como uma utopia de uma cidade feliz, né? A gente entendeu nesse processo, desses 10 anos hoje que a gente empreende esse movimento, que não existe a possibilidade de se ter um indivíduo feliz. A felicidade é um conceito coletivo, ela é algo que só pode ser plenamente experimentado em comunidade. E, pensando nesse aspecto, nós entendemos que a melhor forma de nós conseguirmos ter um futuro melhor é imaginando esse futuro melhor. E esse é o convite que eu gostaria de fazer a todos vocês. As formas como hoje nós nos organizamos em sociedade, elas foram pensadas por alguém lá atrás. Por que não repensar novas formas, testar novas formas de fazer? Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje nós temos apenas 15 municípios que têm mais de 1 milhão de habitantes, mas nós vivemos todos como se o fato de uma cidade ter 1 milhão de habitantes fosse o destino de qualquer pequena cidade, quando na verdade entre 84 a 89% dos municípios brasileiros têm menos de 50.000 habitantes. Nós estamos falando de mais de 5.000 municípios. Dessa forma, é impossível que todos esses municípios tenham o mesmo destino. E por que não, aproveitando essa tamanha diversidade, nós não possamos pensar e sonhar com uma nova forma de se organizar, mais alinhada aos tempos modernos que pedem para que a gente pare, ao invés de que a gente acelere.
E eu fico pensando que o ato de hackear Santa Rita do Sapucaí, nesse nosso protótipo chamado Hacktown, ele tem sido, para mim e para todos que trabalham junto comigo, um grande ato de avançar no tempo. Porque a gente costuma olhar o tempo nos dias de hoje somente considerando o tique do relógio e não olha o taque. E quando eu falo tique, eu estou falando do tique das tecnologias da informação e da comunicação, que são extremamente importantes, mas o que a gente mais vê ultimamente são cada vez mais empresas cínicas de tecnologia divulgando que o futuro precisa ser completamente tecnológico e distópico, como sendo uma inevitabilidade, mas isso não é verdade, porque para avançar no tempo nós não podemos nos basear somente no tique do relógio, nós precisamos também de nos basear no TAC, que é as tecnologias do amor e da colaboração. Eu não acredito que seja possível o avançar do tempo somente se embasando em um desses barulhinhos, desse tique. Então o convite que eu faço a vocês é que a gente possa se auto-hackear, utilizando sim as tecnologias da informação e da comunicação, mas também olhando para as tecnologias do amor e da colaboração. Muito obrigado.